tem por objetivo a cereja do bolo do processo é a extinção do processo. Nenhum processo começa, nem mesmo de execução, para durar para sempre. Então, se a gente for pegar aqui o processo de conhecimento, você pode pensar na reintegração de posse, no divórcio, no inventário, partilhar os bens lá do falecido, dano moral, dano material. Você pode pensar em ação de prestação de contas, ação de devolução de valores pagos, uma ação para declarar a nulidade de uma cláusula, ação de obrigação de fazer contra o plano de saúde. Aqui não é brincadeira, qualquer ação se busca que uma hora ou outra o processo tem que ser extinto. Uma hora ou outra o judiciário precisa encerrar a sua atuação naquele conflito. Tá? E aí vem a execução. Também a execução é feita, né, seja o cumprimento de sentença, seja a execução de título extrajudicial, a execução também ela tem por objetivo um dia ser extinta. Né? Obviamente que o executado quer que ela não acabe nunca, né? O executado quer que não encontre os bens dele, alguns executados, né? Que o exequente não receba a sua quantia, porque o executado não tem interesse que a execução seja extinta pelo seguinte: o executado ele só está sofrendo a execução porque ele não pagou. Porque nos 15 dias que ele tinha para pagar o cumprimento de sentença, ou nos 3 dias que ele tinha para pagar a citação, ele não pagou, é por isso que ainda existe a execução. Senão ela já teria sido extinta pelo fato de ter sido a obrigação satisfeita. Então, em grande medida, se existem processos de execução em curso, fora desse prazo de 15 dias ou de 3 dias, é porque, de fato, o executado não quer que ela acabe, né? Ou não tem dinheiro, né, para acabar. E a pedra de toque aqui, gente, percebeu o seguinte: teoria geral do processo. Qual é, no primeiro grau de jurisdição, a decisão que extingue o processo? É a sentença. Tá? Não existe exceção. Não existe exceção. Se o juiz está extinguindo o processo, e nem interessa se é com ou sem resolução do mérito, tá? Se dá por meio de sentença. Então, a reintegração de posse, o divórcio, o inventário, a obrigação de fazer do plano de saúde, ela vai ser extinta por meio de uma sentença, procedente ou improcedente. E também a mesma coisa se aplica ao processo de execução, gente. Uma hora o juiz vai ter que olhar para aquele processo e vai dizer: acabou. Infelizmente, às vezes a extinção da execução ela é uma extinção anômala, não desejável, que é de fato aquela extinção em que a obrigação não foi satisfeita, que não encontraram bens penhoráveis do executado, que já se passou um lapso temporal suficiente. A gente vai ver qual é esse lapso temporal. Mas também ela se dá por meio de sentença. Então, a extinção da execução ela se dá por meio de uma sentença. Isso tanto a execução de título judicial quanto de extrajudicial. Tá? E aí, se você não concordar com a decisão do juiz, você acha que está faltando ainda algum dinheiro a pagar, você acha que não passou o tempo suficiente para ele extinguir, para desistir dos bens do executado, né? Assim como no processo de conhecimento, que deu direito a um e não deu a outro, o recurso cabível é apelação, não tem conversa, tá? O recurso cabível vai ser apelação. E aí nós vamos mostrar aqui alguns artigos do CPC para vocês. Primeiro ponto aqui, o artigo 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho. A gente tem despacho no processo de execução. Por exemplo, cite o réu para pagar em 15 dias, para pagar em 3 dias.
intime o executado, né? Intime o executado para pagar em 15 dias. A gente tem decisão interlocutória no processo de execução? Tem. Decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica. Decisão sobre se vai dar justiça gratuita ou não. Uma questão interlocutória. Ele não está dizendo que a execução foi satisfeita ou não foi satisfeita. Não, é uma questão incidental. Né? A decisão do juiz sobre efeito suspensivo dos embargos da execução ou da própria impugnação ao cumprimento de sentença, uma decisão não está dizendo que foi extinta ou não a execução. Está simplesmente resolvendo uma questão incidental. A decisão que decide penhorar um bem não está extinguindo a execução, nem dizendo que está desistindo de tudo. A decisão sobre a penhora de um imóvel, de um carro, de um salário de alguém, que a gente vê que é possível, ela acontece muito no processo de execução. Só que o que vocês têm que lembrar é que decisão interlocutória está lá no artigo 1015 do CPC, que cabe agravo de instrumento, e aí no parágrafo único diz que cabe agravo contra decisões interlocutórias proferidas na liquidação ou cumprimento de sentença e no processo de execução. Ou seja, não tem limite. Qualquer decisão interlocutória em processo de execução, o recurso é agravo de instrumento. Qualquer decisão interlocutória. Então, penhorou a minha casa, eu acho que é impenhorável, agravo de instrumento. Negou justiça gratuita para a minha ação de execução, agravo de instrumento. Desconsiderou a personalidade jurídica, eu acho que eu não sou mais sócio daquela empresa ou não cabe de consideração, agravo de instrumento. Decidiu sobre dar efeito suspensivo aos embargos de execução ou à impugnação com agravo de instrumento. Por quê? Porque essa decisão não é a decisão que está extinguindo a atuação do juiz no processo. É a decisão que está resolvendo questões incidentais. E conforme vocês já viram aqui no parágrafo único, cabe o recurso de agravo de instrumento. Obviamente que o nosso semestre não é sobre recursos, né? O nosso semestre é sobre execução. Mas, obviamente, como essa é uma turma boa, eu aproveito para logo deixá-los alinhados com essa questão também recursal, porque muitos aqui já estagiam, estão lá no meio do fórum, estão no de escritório de advocacia, ou já estão começando a ter interesse por isso, então estou logo deixando bem claro. Né? O seu chefe vai te chamar dizendo o seguinte, olha, penhoraram as máquinas da empresa lá, do meu cliente, só que é uma microempresa. E o STJ tem um precedente que diz que microempresa e empresa de pequeno porte é possível considerar esses bens essenciais impenhoráveis. A geladeira, o forno na padaria. Então é o seguinte, prepara o recurso aí para mim, o teu chefe diz assim, prepara um recurso aí para mim nessa execução. Ele não vai te falar qual é o recurso. Prepara uma minuta, um esboço aí do recurso, comentando essa decisão da STJ, traz para mim para eu robustecer o argumento. Então, e aí, quando acontece isso no escritório, eu sei porque eu sou rato de escritório, né? Eu entrei em 2010 no Coelho de Souza, em janeiro de 2010, e sabe como era? Não é assim, não. Olha, faz lá o recurso, tem 10 dias para fazer o recurso. Não. O prazo é hoje e eu quero que você faça até meio-dia. Então, a gente dá 10 horas da manhã. Olha, esse bem é impenhorável, prepara aí o recurso. Então, você tem que saber na hora qual é o recurso. Se você for estudar qual é o recurso cabível, você vai ter que ler um monte de coisa ainda. E quando aí não vai dar tempo. Aí, pô, esse estagiário aí, caramba, tu falou que estava no 8º semestre, como assim? Tu não deu essa matéria? De execução de recurso? Porque, assim, o dia a dia de um escritório é intenso. Né? É muito intenso, né? E as coisas acontecem numa velocidade enorme. Olha, tem que responder esse e-mail aqui fundamentado na súmula da STF, tem que me ajuda aqui nisso enquanto eu faço essa apelação, você faz o agravo, papapá, papapá, tá? Só que quando a gente volta para o artigo 203, tá, tem despacho na execução? Tem. Manda pagar, manda a outra parte se manifestar, uma questão que não tem conteúdo decisório, né? É só ir impulsionando o processo. Tem decisão interlocutória na execução? Tem. E a sentença, então, quando é que ela vem? Tem sentença no processo de execução? Com certeza. Exatamente aqui que você tem que perceber. Ó.
Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva, ou seja, processo de conhecimento, ou extingue a execução. Então, sentença é, obviamente, a decisão, é a cereja do bolo que resolve o conflito de um processo de conhecimento, como eu disse vários exemplos aqui para vocês. E aí, quem não concordar entra com apelação, beleza. Mas também a sentença, conforme vocês estão vendo, ela é uma decisão do juiz que extingue a execução. Então, o que nos cabe agora, já que a gente está estudando a extinção da execução? É saber o seguinte: quando é que a execução pode ser extinta? Porque amanhã ou depois, o Davi pode ser um juiz. Amanhã ou depois, a Verena pode ser uma juíza. Ou amanhã ou depois, a Ediane pode ser uma defensora pública, que vai estar executando lá a pensão alimentícia. Ou amanhã ou depois, a Bianca Gonzaga e a Marcilene podem ser promotoras de justiça ou advogadas que vão precisar pedir a extinção de alguma execução. Tá? Então, a gente tem que saber em que momento chega realmente a etapa em que o juiz vai dizer: desisto, não tem mais o que fazer, vou extinguir. Não tem bens, não tem nada. Ou não, foi tudo pago, tudo cumprido, o bem foi adjudicado, ou foi penhorado e foi pago, não tem nem um centavo a mais, eu vou extinguir. Que momento isso acontece? Então, nós vamos aqui estudar as hipóteses em que você, na sua prática, vai ter que pleitear, ou, mesmo se for juiz, decidir pela extinção da execução. Por meio de uma sentença. Por meio de uma sentença. Lucas Barral ingressando. O rei de Bujaru. Então, olha só, gente. Vamos lá. O artigo 924 do CPC, ele diz lá: extingue-se a execução quando a petição inicial for indeferida. E aí, quando é que a petição ela pode ser indeferida? Isso está no artigo 331. E eu vou falar aqui para vocês. Primeira hipótese que a petição pode ser indeferida, quando descumprir os requisitos formais da petição inicial. Não pagou as custas e não tinha justiça gratuita. Você entrou com uma ação de execução, é uma ação, teria que pagar custas. Custas, pagamento de custas é um requisito formal da petição inicial. Ou você pede justiça gratuita. Você não pagou, já te dei o prazo para sanar o vício, você não sanou. O que o juiz vai fazer, gente? Proferir uma sentença extinguindo a execução. Extinguindo a execução. Tá? Ou ele pode extinguir, ele pode indeferir também a petição inicial, considerando a ilegitimidade. Então, por exemplo, lá no contrato, é o Alexandre Bona, que é o credor daquele valor. Ele que vendeu aquele imóvel, é o Bona que tem que receber. Só que quem entra com a ação é a Verena. A Verena não tem legitimidade, porque ela não é titular do direito. Neste caso, também a petição inicial pode ser indeferida em caso de manifesta ilegitimidade. Tá? Só que, quando a petição é indeferida, a gente diz que a extinção do processo ela é sem resolução do mérito. Ou seja, cabe repropositura da ação. Cabe a repropositura da ação. Tá? De modo que, se o vício for sanável, se o vício que ensejou a extinção sem resolução do mérito for sanável, você pode repropor. Então, foi falta de pagamento de custas? Então, eu vou repropor de novo a ação de execução e pago as custas. Ilegitimidade? Tá bom. Não é a Verena, é o Bona? Então, agora o Bona vai entrar com a ação. Está sanado, não tem problema. Só que acontece, de todas as hipóteses de extinção da execução, essa é a única que cabe a repropor a execução. Essa é a única. Todos os outros incisos, eles extinguem a execução com a resolução do mérito. Tá? E aí, o Fred Didier nos diz o seguinte:
que esse artigo deveria ter um acréscimo logo abaixo do inciso 1º. Deveria ter mais um inciso dizendo o seguinte: também pode ser extinta a execução, né, por qualquer uma das hipóteses do artigo 485. Tá? Porque o artigo 485 ele traz situações que permite o juiz extinguir sem resolução do mérito um processo de conhecimento, mas que se aplicam perfeitamente ao processo de execução. Então, vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Litispendência. A pessoa propõe uma execução idêntica a uma outra execução do mesmo cheque, do mesmo contrato que está em curso. O juiz vai fazer o quê com a execução mais recente? Olha, me desculpe, não pode ter duas execuções do mesmo cheque. Eu vi aqui no sistema, já tem esse processo. Eu vou extinguir sem resolução do mérito por litispendência. Tá? Coisa julgada. Olha, me desculpe, já teve uma execução dessas parcelas de alimentos, ele já pagou e já foi extinto pelo juiz por meio de uma sentença. E não houve nenhum recurso. Então, a discussão sobre a dívida de alimentos daquele período transitou em julgado. Tá? Transitou em julgado. Então, deveria ter, mas claro que o juiz observa isso também. Segunda possibilidade, aí, a partir de agora, todas são com resolução do mérito. Quando a obrigação for satisfeita. Gente, aqui, quando a obrigação for satisfeita, é o clássico caso do executado que faz um empréstimo, que arranja o dinheiro e cumpre a decisão. Só que, cuidado, execução não é só execução de quantia certa, né? Então, quando eu estou falando, eu estou executando R$1 milhão, o banco vai lá e no meio do processo ele paga. Eu estou executando meu vizinho em R$30 mil, tem 2 anos já que eu estou procurando bens dele, mas ele foi lá e pagou. Cuidado, não é só a quantia certa. Eu estou executando a obrigação de entregar o meu diploma, a obrigação de entregar uma prótese, a obrigação de entregar medicamentos. E os medicamentos agora começaram a ser entregues. Ou a prótese foi entregue, ou a mercadoria que eu estava executando foi entregue, ou o meu diploma foi entregue. Também a obrigação foi satisfeita, porque a obrigação que eu posso executar não é só a obrigação de pagar a quantia, mas também a obrigação de entregar, de fazer. Tá? Ou eu iniciei os atos executivos, uma reintegração de posse que transitou em julgado já. Eu tenho que reintegrar a posse. Aí a polícia vai lá, tira todo mundo, me coloca dentro do meu sítio. O que o juiz vai fazer, após a certidão do oficial de justiça descrevendo que a reintegração de posse foi exitosa, extingue a execução. Foi satisfeita a obrigação. A força, mas foi. Então não tem mais o que eu fazer. Eu, como juiz, não tenho mais o que fazer aqui. Tá? Eu vou encerrar minha atuação, portanto. Só que cuidado, gente. Vamos imaginar o seguinte. O Davi... É Davi Silva também o teu nome? O mesmo nome do coordenador? Deixa eu ver. Davi Lima. O Davi Lima, vamos imaginar aqui um cara muito rico. Lima. Um parente do Gustavo Lima, né? Não do Davi Silva. Então, olha só, gente. O Davi é um cara muito rico, né? Muito rico. Aí, um belo dia, eu entro com uma ação contra ele, de um valor que ele está me devendo. Ele comprou, sei lá, uma guitarra minha. Ele está me devendo R$5 mil. Não pagou. Ele ficou com raiva de mim que eu reprovei ele em recurso. Eu fui professor de vocês de recurso, gente? Agora eu não estou lembrado se foi de recurso ou de processo de conhecimento. Mas enfim. Bernardo. Não, foi conhecimento. Tá ótimo. Beleza. Aí o Davi é um cara muito rico e tal. Ele tem um prazo para pagar. Se eu tiver um título executivo extrajudicial, como um contrato com 2 testemunhas, ele vai ter um prazo de 3 dias. Mas se eu não tiver título executivo, eu vou atrás de uma sentença e aí depois
Vai ter o prazo de 15 dias, né? Mas ele não paga, ele está com raiva de mim que eu reprovei ele lá em processo de conhecimento. E aí o juiz vai e consegue penhorar um veículo do Davi, sei lá, um HB20, quitado, perfeito, penhorado. Não encontrou nada na conta bancária dele, só o dinheiro do estágio lá, mas não foi suficiente. E aí penhorou o carro. O juiz vai extinguir a execução? Não. Porque é preciso observar as formas de expropriação. O bem tem que ser transformado em dinheiro. Ele pode ser transformado em dinheiro através de um leilão particular, uma alienação por iniciativa particular, por um leilão público, ou também por meio da adjudicação. Neste caso, eu teria que pagar a diferença, né? Então, um HB20 custa, sei lá, 60 mil, 50 mil, dependendo do ano. A dívida dele é de 5 mil. Eu pago os 45 mil e fico com o carro. Também pode. E aí sim, após o aperfeiçoamento da adjudicação, do leilão com a transferência do dinheiro para o exequente, é que o juiz vai poder extinguir a execução por esse motivo, da obrigação ter sido satisfeita. Não é com a penhora. Não, ainda tem muita coisa para fazer. Tem que satisfazer a obrigação. Tá? Temos também uma terceira hipótese, que é quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção da dívida. Tá? Então, o primeiro exemplo que eu dou de um outro meio que eu consigo extinguir aquela dívida é o acordo. É o acordo, é a transação. Eu estou devendo 200 mil reais e o banco diz que aceita que eu pague 20 mil. Como eu já vi muitas vezes uns acordos desses, né? Engraçado que banco é rigoroso, né? Com juros, com tudo. Mas quando ele já vê que o dinheiro perdeu de vista, né? Um dia desse um cliente meu me ligou. Doutor, sabe aquela execução do banco de 200 e poucos mil? Eles me ligaram que eu pagar 20. Eu disse, não acredito, Rufino. Não acredito. Eu disse, juro? É um senhor bem idoso. Eu não acredito. Dito e feito, o advogado entrou em contato comigo. Sim, doutor. 20 mil encerra a dívida de 200 e poucos mil. Hoje, dito e feito, a gente fez a transação, juntou no processo e o juiz o quê? Extinguiu a execução. Ele não pode dizer, o juiz, que a obrigação foi satisfeita, né? Porque não foi satisfeita aquela obrigação do título executivo, mas ele pode dizer que de algum outro modo, né? O executado conseguiu extinguir aquela dívida, né? Porque a outra parte ali aceitou receber menos. Só que existem outras formas de você obter a extinção da dívida. Por exemplo, a novação. A novação é quando é como se fosse um acordo, né? Mas é porque uma obrigação é substituída por outra. Então eu digo para o Davi o seguinte: não precisa me pagar 5 mil reais. Transfere essa moto aqui para o meu nome, que eu sei que tu vai de moto lá para Fácil, transfere essa moto para o meu nome. Né? Ou olha o seguinte: é quando eu substituo aquela obrigação por outra. Então, olha, não precisa mais me entregar o imóvel, lá o objeto da reintegração de posse, lá aquele sítio. Me transfere o teu caminhão para mim. Então a gente substitui uma obrigação por outra. É como se fosse um acordo. É possível também extinguir a dívida pela compensação. Só que cuidado aqui com a compensação. Os livros que tratam de execução, do Araquém de Assis, Fred Didier, do Daniel Amorim, Assunção Neves, do Humberto Teodoro, todos dizem o seguinte quando chega nessa parte: cuidado. O que é compensar? É o seguinte: eu estou devendo para o Lucas Barral 50 mil reais. Eu estou devendo para o Lucas Barral 50 mil reais. Que eu agredi ele num dia aí, dando moral e tudo, já tem fase de execução 50 mil reais. Mas também, por que eu agredi o Lucas Barral? Porque no passado eu vendi algum objeto para ele, sei lá, um teclado, um piano, uma obra de arte por 30 mil e ele nunca me pagou. Então, olha só, ao mesmo tempo que eu tenho que pagar 50 mil para ele, ele também teria que pagar 30 para mim. Só que cuidado, gente. Aí eu compensaria
essas dívidas, eu pago só a diferença, né? Então eu extingo o restante da dívida. Ou compenso totalmente. Só que os professores, os escritores de processo de execução dizem que a compensação ela não pode ser assim tirada da cartola, ela tem que ser alegada na defesa do executado. Ela tem que ser alegada na defesa do executado e o juiz tem que acatar aquela compensação. Porque no Código Civil, a compensação, sim, é uma modalidade de extinção da obrigação. É uma questão de justiça, né, gente? Olha, eu te devo 100, tu me deve 80, então eu te devo só 20. Isso está no Código Civil. A compensação é uma modalidade de extinção da execução. Aliás, de extinção da obrigação. Então, só que você tem que alegar isso, gente, na sua defesa. Dizer, olha para o juiz, excelência, ele tem essa dívida, tudo bem, eu quero só pagar a diferença. E o juiz tem que deferir o seu pedido na sua defesa, da procedência à sua defesa no processo de execução. Aí o juiz autorizando, dizendo, olha, ele tem direito à compensação, autoriza a compensação. Aí sim você vai poder pagar só a diferença para o juiz extinguir a execução. Porque ele conseguiu por um outro meio, né, sem ser pagando a dívida toda, sem ser satisfazendo a obrigação toda, a compensação. Contudo, gente, tem mais uma forma de extinguir a dívida, que é com algumas formas de procedência da sua defesa do executado. Os embargos à execução ou a impugnação ao cumprimento de sentença. Porque assim, normalmente, tá na prática isso, falando na prática, normalmente a execução, normalmente a defesa do executado, ela não mergulha em questões substanciais. No máximo, ela questiona um cálculo errado, contagem de juros errada, correção monetária, termo inicial e termo final errado. E isso eu vivencio na prática. Então, normalmente, quando eu sou advogado do executado, eu não fico dizendo que o meu cliente não deve nada, que o meu cliente não vai pagar. Eu digo o seguinte, olha, exageraram aqui no cálculo, colocaram juros compostos. Olha, colocaram uma correção monetária, uma desperta aqui, uma de João sem braço, tudo bem. Então, eu entro com a impugnação, eu entro com embargos, normalmente questionando o cálculo, tá? Vou ser bem sincero com vocês. Normalmente questionando o cálculo. Uma vez e outra, eu questiono outras coisas substanciais, e aí é que vem a possibilidade de extinguir a dívida através desses meios de defesa. Tá? Então, vamos aqui ao primeiro exemplo. Embargos de execução. Uma das matérias que eu posso alegar nos embargos de execução é qualquer outra matéria que seria lícita alegar no processo de conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo de um processo que eu atuei e eu consegui extinguir a dívida através dos embargos de execução. Sem pagar, sem compensação, sem nada. É assim, eu já até disse esse exemplo para vocês. Uma empresa que faz vidraçaria, vidraça de prédio, foi contratada pelo meu cliente, que é uma construtora, para fazer, digamos, por 400 mil, a vidraça todinha de um prédio inteiro gigante. E eles fizeram só, digamos, a metade. E eles receberam só 200 mil. Só que no contrato dizia que a construtora tinha que pagar 400, mas o restante no final. E eles entraram com a execução, pedindo a execução de 400 mil. Dos outros 200 mil, né? De mais 200 mil. E aí, ainda bem meu cliente tinha tudo registrado. Porque, qual foi a esperteza? Eles abandonaram as obras, a empresa meio que faliu, e o meu cliente teve que contratar outra empresa de vidraçaria. Então, quem passava na frente do prédio, se o juiz passasse na frente do prédio, ele ia perceber assim, poxa, tá tudo com vidro, todos os andares, tudo bonito. Mas foi outra empresa. A sorte é que o meu cliente tinha a troca de e-mails com a empresa, dizendo que ela abandonou a obra. Tinha o contrato que ele assinou com a nova empresa. Então, o que eu aleguei nos embargos de execução? Exceção do contrato não cumprido, que é um princípio básico do direito contratual. Quem não cumpre a sua parte não pode exigir da outra que cumpra também. Quem não cumpre a sua parte não pode exigir da outra que cumpra também. Então, pense lá no seu casamento, no seu relacionamento, na sua união estável, no seu poliamor. Chega em casa, o seu companheiro, o seu marido, a sua esposa, aí você vai, prepara um salmão, joga uma
umas ervas, risoto, vinho. Olha, você chegou cansada do trabalho, tá aqui. Fiz um jantar para você. Poxa, obrigado e tal. Aí passa muito tempo, eu não faço isso de novo. Não faço isso de novo. Né? Chega cansada do trabalho. Olha, fiz para você. Não faço isso de novo. Aí ela vem. Poxa, tu tá estranho comigo. Tá mudado, né? Eu tô muito chateada contigo. Há um ano atrás, eu chegava do trabalho, fazia um ataque, um risotinho, camarão. Não tem mais. Eu digo, não faço mesmo. Porque tu não pode exigir de mim, porque tu também não faz. Então, não tem, é até uma questão ética mínima, né? Como é que eu vou exigir do outro aquilo que eu não faço? Então, e aí eu obtive a extinção da execução, a extinção total da dívida. O juiz deu procedência aos embargos da execução para extinguir totalmente a dívida. Um segundo exemplo, já tratando de impugnação ao cumprimento de sentença. Uma das hipóteses do cumprimento de sentença é alegar a inexequibilidade do título executivo. E no parágrafo 12 do artigo 525 diz: é inexequível a sentença que foi fundamentada num dispositivo declarado inconstitucional pelo STF. Vou repetir. É inexequível uma sentença que foi fundamentada num artigo de lei, numa lei, declarada inconstitucional pelo STF, no controle difuso ou no controle concentrado. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Não tem uma lei estadual que diz que o aluno tem direito a 30% de desconto durante a pandemia? Tem. Uma lei estadual que diz lá que tem 30% de desconto. E aí esse estudante entra com a ação. Vamos imaginar que foram 4 meses aí de pandemia. Não, acho que vai dar mais, né? 5 meses aí de pandemia, não sei. Se a gente for considerar até agosto, que é quando voltam as aulas e vai pagando mensalidade. Vamos colocar 5 meses. Vamos colocar que a mensalidade é R$3.000. Pensa aí, uma faculdade de medicina, sei lá, ou de direito. Vamos colocar R$3.000. 30% de 1.000 é 300. 30% de 3.000 é 900. Então, 900 vezes 5 dá R$4.500. Aí o aluno entra pedindo a condenação da faculdade a devolver 4.500. Ele pagava 100% o boleto, mas ele quer a devolução, só que a devolução em dobro. Ou seja, R$9.000. E com correção e juros, vai dar uns 12, 13 mil. Beleza. Aí o STF vem numa ADIM e declara inconstitucional essa lei estadual, porque não pode o Estado legislar sobre direito contratual, direito civil. E aí a escola vai impugnar aquela sentença, dizer que ela é inexequível. Porque quando ela foi proferida, ótimo, estava válido, mas o STF declarou inconstitucional, então você é inexequível. O que amparou aquela sentença foi aquela lei e foi declarada inconstitucional, acabou. Então, é uma forma de obter a extinção da dívida. A execução vai ser extinta sem ser cumprido nada. O juiz vai declarar extinta aquela obrigação, aquela dívida. E vai dar procedência à sua impugnação. Também é possível extinguir a execução pela renúncia ao crédito. É algo um pouco raro de acontecer, tá? Porque o que significa renunciar? Significa abrir mão. Tá? Significa abrir mão. Eu estou cobrando 100 mil e eu não quero mais cobrar. Só que eu não estou desistindo, né? Porque a desistência ela extingue sem resolução do mérito. Eu estou renunciando. Tá? Isso pode acontecer por várias razões. Eu vou dizer algumas das razões que eu já vi na prática judiciária. Eu já vi um advogado que estava executando um cliente em 10, 15 mil reais. E esse cliente, pessoa física, ficou internado fazendo tratamento oncológico.
quimioterapia pesada. E era um cliente que, digamos, era meio que amigo assim, do advogado. O advogado estava executando porque realmente é o trabalho dele, né? A profissão. Né? Só que quando esse advogado, isso aconteceu em Belém, tá? Quando esse advogado viu a situação de saúde daquele amigo, que realmente estava devendo aquele valor, mas agora estava se encontrando numa situação muito difícil, muito gasto, muitos gastos também. Ele chegou lá com o juiz, não é que ele fez um acordo que vai aceitar receber menos ou mais. Ele apresentou uma petição para o juiz, fundamentada nesse inciso, dizendo: eu estou renunciando o crédito, pode extinguir a execução. E aqui a extinção é com resolução do mérito. Tá? Então você pode ver aqui no artigo 487, ó, claro que trata do processo de conhecimento, mas se aplica ao processo de execução. 487, aliás, 485, né? O juiz não resolve. Aliás, 487, desculpa. Haverá resolução do mérito quando o juiz homologar a renúncia. Então, resolve com resolução do mérito. Significa a renúncia que ele não vai poder repropor a ação. É muito mais forte a renúncia. Diferentemente da desistência. Ó. Olha aqui a desistência. O juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência. Então, uma coisa é o exequente desistir da execução. Ele não está abrindo mão do direito. Futuramente ele pode repropor. Não tem problema nenhum. Ele está desistindo daquele instrumento processual, não da substância, do direito, do núcleo. Tá? Já quando se renuncia, é muito mais forte. Tanto é que está no capítulo de com resolução do mérito e não cabe repropositura da ação. Eu já vi também a renúncia, crédito, quando o exequente se entendeu com o executado de algum outro jeito, né? Mas que eles não querem fazer inovação, acordo, nada. Simplesmente eles se entenderam, né? Por exemplo, já vi acontecer isso. Eu estou executando 80 mil reais de alguém e aí o executado chama lá o exequente e diz: olha, tem um sítio meu que só dá despesa, ali em Benevide. Tem que ter caseiro, tem que ter um monte de coisa. Eu sei que tu gosta dessas coisas. Ele custa uns 150 mil. Só que dá uma despesa enorme. Não quer ficar com esse sítio para ti? Eu não estou conseguindo vender. Só que é o seguinte, renuncia lá o crédito. Renuncia, não precisa fazer acordo, nada disso. Eu vou transferir para ti o sítio, a escritura, tudo. A gente vai no cartório agora e tu renuncia o direito de crédito. Às vezes acontece esse tipo de situação. O juiz extingue com resolução do mérito, né? E não cabe repropositura. E agora vem a prescrição intercorrente. Cuidado aqui, gente. A prescrição intercorrente, quando ela é o motivo da extinção da execução, ela extingue com resolução do mérito. Tá? Prescrição é uma matéria que resolve o mérito. Nunca mais vai se poder propor aquela ação. Tá? Para entender a prescrição intercorrente, é preciso refletir que não faz sentido um processo de execução, mesmo que eu não encontre bens do executado, durar 40 anos, 50 anos, 100 anos. Isso não tem sentido nenhum. Até porque a dívida só passa para os herdeiros na medida dos bens que eu deixei. Se eu não deixei nenhum bem, o meu filho não vai pagar minhas dívidas. E se o seu pai morrer agora, ele tem 10 milhões de dívidas e não tem nenhum patrimônio, você não tem dívida nenhuma, tá? Você já deve ter estudado lá em direito de sucessões essa regra. Agora, meu pai deixou 10 milhões de patrimônio, 5 milhões de dívida, aí sim, com esses 10 milhões que ele deixou para mim, eu obrigatoriamente tenho que pagar todas as dívidas, depois que passa o que sobrar para mim. Aí se não sobrar nada, eu também não vou pegar as dívidas. Então, assim, não tem sentido nenhum. Eu sei que é triste, eu sei que é, digamos, desestimulador,
É chato ver um processo de execução que o juiz, o oficial de justiça, o exequente tentam a todo momento encontrar bens do executado e não encontram. Tá? Mas, paciência. Então, existe um limite desse negócio de procurar bens do executado. E agora eu vou explicar para vocês como isso acontece e como ela se configura, essa prescrição intercorrente. Tá? Funciona da seguinte forma. O processo começou aqui com cumprimento de sentença ou com a ação de execução. Tanto faz. E aí, simplesmente não encontram bens do executado. Tá? Não encontram bens do executado. Só que não encontram bens do executado e já transcorreu aqui o lapso, vou colocar aqui, 7 anos. Eles procurando bens do executado, papapá. Prescrição intercorrente? Jamais. Pode durar até 10 anos, não tem problema. Aqui não tem prescrição intercorrente. Até porque a citação válida interrompe a prescrição. Agora vem a pergunta. Quando começa, então, a correr a prescrição? Na execução é assim. A prescrição intercorrente, que é aquela que acontece porque o processo demora muito. Porque tem a prescrição para propor a ação, que é quando você demora muito para propor a ação. É um tipo de prescrição. Tem lá todos os prazos no Código Civil. Mas tem outro tipo de prescrição, que é a prescrição, que é porque você demora muito o processo, chamada de prescrição intercorrente. Tá? E aí vem a questão. O CPC teve todo um cuidado. O que ele determinou? Ele determinou que quando o juiz se deparar com um processo que é infrutífero a busca de bens, o juiz vai suspender a execução. Por falta de bens penhoráveis, o juiz vai suspender a execução por 1 ano. Por 1 ano. Para dar tempo de baixar a poeira, ver se o executado vai passar a ter algum patrimônio, etc. E até mesmo para o exequente fazer buscas de eventuais fraudes, né? Então, nos Detran, nos cartórios, verificar se houve transferência de bens durante a execução, ou mesmo se houve antes da execução, possibilitando a ação pauliana. Então, se dá um prazo de 1 ano aí. Quando termina esse prazo de 1 ano, aí não tem conversa. Vai ou fica, né? Ou tem ou não tem. Quando termina esse prazo de 1 ano, o juiz vai fazer o seguinte, ele vai intimar as partes. Intimar para que informe bens passíveis de penhora. E aí, meu amigo, neste momento, havendo um silêncio, tá? Não havendo qualquer medida a ser solicitada, começa a contar o prazo agora, né, após esse 1 ano, e após a inércia, começa a contar o prazo da prescrição intercorrente. Só que cuidado, se depois de 1 ano o juiz me intimar e eu falar que eu encontrei um veículo, uma Triton, L200 Triton, que foi transferida durante o processo de execução, por isso que não encontraram, e eu peço a fraude, aí não, eu estou movimentando, aí não vai contar a prescrição. E aí o que acontece? Acaba que as coisas não são tão bonitinhas assim. O exequente sempre quer movimentar, sempre inventa uma nova medida. E daí que o STJ tem um posicionamento, que eu coloquei bem aqui, ó, posicionamento do STJ, que vai começar, de forma genérica, né? Vai começar a contar
a prescrição intercorrente a partir do momento que ele é intimado e não se manifesta, ou a partir do momento que é caracterizado o desleixo. Ou seja, o juiz responde que o Detran já informou que esse carro foi vendido no leilão do Detran por falta de pagamento de PVA, que nem existe mais esse carro, e você não pede mais nada para o juiz e simplesmente o processo fica parado, por desleixo ou porque você foi intimado mesmo para se manifestar sobre alguma medida e não se manifestou. E aí começa a contar o prazo de prescrição intercorrente, que normalmente é de 5 anos. Então eu faço isso com os meus clientes que estão quebrados, né? Eu sou advogado de algumas empresas que estão quebradas. Não tem mais dinheiro. E aí o que eu faço? Eu peço prescrição intercorrente em todos os processos. Tá? Mas por que eu não posso dizer que é 5 anos para todos os casos? Porque a prescrição intercorrente, ela é a mesma prescrição lá de trás, que foi interrompida com a citação válida. Tá? Então, por exemplo, dano moral e dano material, 3 anos é a prescrição para entrar com a ação, dano moral e dano material, que foi interrompida com a citação válida, que volta a contar com desleixo na execução. 3 anos, volta a correr. Cobrança de dívida, 5 anos, que foi interrompida com a citação válida, mas que volta a contar com desleixo ou com a intimação e não toma nenhuma providência. E aí o recurso cabível contra a decisão do juiz que extingue a execução é a apelação. E diz, reforça, o artigo 925, a extinção só produz efeito quando declarada por sentença. Tá bom? Então a gente vai fazer a seguinte sistemática, pessoal. Eu vou dar 5 minutos de intervalo, a gente vê suspensão da execução. Aí eu dou mais 5 minutos de intervalo e a gente faz a revisão da prova. Tá bom? Vamos lá, pessoal. E agora sim, o último tópico de todo o semestre, para a gente encerrar todo o conteúdo programático. Suspensão da execução. Tá? Em primeiro lugar, não é só o processo de execução que pode ser suspenso. Qualquer processo pode ser suspenso. E pode ser suspenso pelas variadas, de várias formas. Né? Por exemplo, quando é admitido um IRDR, todos os processos na região ou no estado são suspensos. Quando é admitido um recurso especial ou extraordinário repetitivo, há uma suspensão em todos os processos no Brasil sobre aquela matéria. Quando existe um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, todos os processos são suspensos. E nós temos outras situações, por exemplo, a morte do autor, do réu, também gera suspensão até que haja uma habilitação dos herdeiros. Casos de força maior, né, como é o caso dessa pandemia, que o tribunal vai lá através de uma resolução e determina a suspensão de todos os prazos, dos processos físicos e eletrônicos, inclusive. Agora que no dia 15 ou 16 de junho voltaram a contar os prazos eletrônicos. Então, assim, não é só a execução que pode ser suspensa. Qualquer processo pode ser suspenso. Mas, enfim, o que é suspensão? Que pode acontecer na execução, que pode acontecer em qualquer processo. O que é suspensão? Suspensão do processo é a paralisação da marcha processual, por algum motivo previsto em lei. Tá? E, durante essa paralisação da marcha processual, é proibido qualquer prática de ato processual. Seja por parte do juiz, decidindo alguma questão, decidindo o conflito, seja por conta das partes. Só que vocês têm que lembrar, na teoria geral das nulidades, em TGP, que não há nulidade do ato quando ele preenche a finalidade e não causa prejuízo a ninguém. Então vamos supor que eu queira fazer logo a minha contestação durante o período de suspensão. Quando voltar o processo, não teve prejuízo para ninguém, vai ser considerado válido aquele ato. Ou, se tratando de execução, eu entro lá com meus embargos de execução, com a minha impugnação ao cumprimento de sentença, ou oferecendo um bem à penhora, não vai ser nulo esse ato processual. Por quê?
preencheu a finalidade e não prejudicou ninguém, certo? Agora, uma sentença, uma audiência durante a suspensão, aí vai ser nula, vai ser declarada nula, porque, de fato, há um prejuízo para as partes. Então, suspensão é a paralisação da marcha processual. E nos termos do artigo 221, o processo, os prazos... Peraí, gente, tem áudio ligado aí. Os prazos também ficam suspensos e nenhum ato processual pode ser praticado como regra geral. A gente vê que se preencher a finalidade e não trouxer prejuízo, vai poder ser praticado. A gente tem uma suspensão do processo geral, que se aplica a todo e qualquer processo, que está no artigo 313, que, na medida do possível, também se aplica à execução. E existe um capítulo na execução só de suspensão do processo de execução. Tá? Então, vamos ver primeiro alguns exemplos do 313, que se aplica a todo e qualquer processo, e que também se aplica ao processo de execução. Vamos aqui. A morte da parte ou do advogado. O juiz vai fixar um prazo. Vai contratar um outro advogado ou um prazo para os herdeiros se habilitarem. Também a convenção das partes, ou seja, as próprias partes elas querem dar uma trégua. Elas estão em vias de acordo, estão em tratativas e não querem que o processo vá adiante, senão vai ter leilão, vai ter um monte de coisa. Então, as próprias partes também podem, no processo de execução, através de uma petição escrita, pedirem ao juiz a suspensão do processo, que pode ser no máximo de até 6 meses, nesse caso, por decisão das próprias partes. Também o processo é suspenso, isso se aplica à execução, quando está lá no 313, se aplica também à execução, quando eu alego impedimento ou suspeição do juiz. Porque a capacidade subjetiva dele está em xeque, está em questionamento. A imparcialidade dele está em questionamento. Então, impedimento é o caso do juiz ser parente de uma das partes ou dos advogados das partes. Isso pode acontecer no processo de execução. O impedimento também não é só parentesco, tá? Se o juiz, por exemplo, for empregador de uma das partes, o motorista dele, a secretária dele, o secretário dele, ele também é impedido. Ou quando ele for prestador de serviço de instituição de ensino. Então, um juiz que dá aula na face é impedido de ser juiz de uma causa trabalhista, por exemplo, da face. A suspeição é diferente, um pouquinho mais branda, né? A suspeição é quando o juiz ele é amigo, íntimo ou inimigo de uma das partes. Ou quando o juiz aceitar presente de uma das partes. Ou quando ele aconselhar uma das partes para melhor desenvolver a sua estratégia no processo. Ou quando ele tiver algum tipo de interesse no processo. Por exemplo, ele mora de frente com um shopping, né? E tem uma ação para demolir o shopping, para impedir, porque aquele terreno ali é arenoso, etc. Ele é suspeito por causa disso, porque ele tem algum tipo de interesse no processo, algum tipo de sentimento pessoal. Então, em qualquer uma dessas situações de impedimento de suspeição, qualquer uma das partes, inclusive na execução, o exequente e o executado, podem arguir. Só que isso é tão grave que quando se argue a suspeição ou o impedimento, há uma suspensão do processo, conforme diz o artigo 313, até a solução disso. Significa o quê? Se o juiz se negar a reconhecer, não reconhecer o seu impedimento, nem a sua suspeição, tá? Vai para o tribunal. O juiz remete esse incidente para o tribunal que está acima dele para decidir quem está certo. Se é o juiz ou a parte que alegou. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o caso do Sérgio Moro com o Lula, né? O Lula alegou a suspeição do Moro por causa das entrevistas que ele dava, por causa de alguns atos no processo, por causa de algumas ilegalidades no processo. E o Moro disse, não, eu não sou suspeito. Tá? E aí o Lula
Aí foi para o TRF. O TRF acabou mantendo a decisão, dizendo que não, que o Moro não é suspeito, e acabou ficando o Sérgio Moro até o final do processo. Agora que o Lula está juntando como documento novo no recurso extraordinário e no recurso especial dele, está juntando como documento novo a questão do Intercept. E o Gilmar Mendes deu uma entrevista agora durante a pandemia, acho que foi em abril, dizendo que este documento novo, né, do Intercept, que mostra supostas ou verdadeiras conversas entre o Moro e o procurador, que é do Ministério Público, né, o procurador da República, o Dallagnol, o Gilmar Mendes disse que tem que ser decidida essa questão, porque pode implicar, se for reconhecido que o Moro, agora com essa prova nova, é suspeito, vai anular todo o processo. O que o Gilmar Mendes disse numa entrevista. Ele não disse que o Moro é ou não suspeito, ele vai ter que analisar as conversas. Eu me dei esse trabalho, eu sempre gosto de analisar com uma certa isenção as coisas, né? E eu li as conversas do Sérgio Moro com o Dallagnol, e mais que isso, eu peguei, eu tenho minhas turmas de teoria geral do processo, né? Que a gente estuda suspeição. E aí eu levei uma aula para debater o caso do Moro com Lula. Então, eu mandei em PDF as conversas todas, depois da gente já ter estudado o que é suspeição. Eles leram todas as conversas do Moro com o Dallagnol. E aí, no final, eu fiz uma enquete com as turmas. Eu tenho 3 turmas de TGP. Queria saber a opinião deles, lendo aquelas conversas e tendo estudado tudo que a gente viu, o que eles achavam, se o Moro era não suspeito. O resultado foi 90%. As 3 turmas consideraram o Moro suspeito. É muito grave mesmo, gente. O que foi, aquelas conversas ali foram muito graves. Independentemente do partido que você gosta, ou do político que você gosta, tem que ser analisado. Isso não significa que o PT não é corrupto, que o Lula é inocente, não. É uma questão análise da suspeição, particularmente. Também tem lá no artigo 313 outras situações, como o parto ou a adoção, quando a advogada mulher, tá? Advogada mulher, parto ou adoção, for a única responsável pelo processo, do exequente ou do executado, mas vale para qualquer processo também, tá? Vai ficar suspenso o processo. Deixa eu só confirmar o tempo, porque houve uma mudança na lei, gente. Houve uma mudança. Não tinha no CPC, aqui, ó, 313. Diz aqui, suspende-se o processo pelo parto ou adoção quando a advogada, mulher, for a única patrona da causa. Aí diz aqui, no caso desse inciso 9, diz aqui o seguinte. No caso do inciso 9, que é o caso da advogada mulher, o período de suspensão será de 30 dias, contados a partir do parto ou da concessão da adoção, tá? Mediante a certidão de nascimento ou qualquer outro documento. Isso é da mulher, né? Aí vem o do homem agora. Quando o advogado tornar-se pai. Só que aí diz no parágrafo 7º que neste caso vai ser de 8 dias. E vale para adoção também. Contado a partir do parto ou da concessão da adoção, mediante o documento apresentado. Então, no caso do advogado homem, o prazo é de 8 dias a contar do parto ou da adoção. E da mulher, a suspensão é de 30 dias contados do parto ou da adoção. Muitos questionam, né, que deveria ser o mesmo prazo para ambos, tanto para o homem quanto para a mulher, porque justamente dando a entender que o homem tem o mesmo papel que a mulher. A mulher só tem o útero e a amamentação, mas as tarefas, o trabalho braçal,
de acordar, de trocar fralda, de limpar, de dar o banho. Tem que ser uma atuação conjunta mesmo, porque a pessoa, de algum modo, no parto, né, tá com a saúde, fisicamente, né? E além disso, naturalmente é a obrigação de ambos repartir todas as tarefas. É uma coisa, já é um marco do nosso tempo. Né? Já foi-se o tempo que não era assim. Então, muita gente diz que teria que ser o mesmo prazo, não só aqui, como também no caso da licença maternidade. Deveria a licença paternidade ser o mesmo prazo. Qual o pressuposto disso? O pressuposto disso é que é até melhor para a mulher. Que se o homem tivesse o período de licença, acho que é de 4 meses, né? Também, como a mulher tem de 4 meses, partindo do pressuposto que temos uma sociedade, uma mentalidade diferente do passado, né? Que sim, eles vão repartir todas as tarefas, né? Como tem que ser, né? Mas isso ainda não é uma realidade no Brasil, ainda existe essa diferença. Da licença maternidade para paternidade também aqui na suspensão. E aí tem os dispositivos específicos da execução. Só vale para o processo de execução. Então, suspende-se a execução no que eu acabei de falar, inciso primeiro, nas hipóteses do 303 e no que couber. Então, morte do advogado, morte da parte, arguição de impedimento, suspeição, parto, adoção, tudo isso cabe também no processo de execução. Aí vem segunda possibilidade, já algo próprio da execução, quando for atribuído efeito suspensivo à defesa do executado. Aqui eles colocam embargos de execução, mas está errado. É embargos de execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. Está expresso em lei que a impugnação ao cumprimento de sentença pode ter efeito suspensivo, né, e paralisar a marcha da execução até ser julgada. Embargos de execução é a mesma coisa, que a defesa do executado no âmbito da ação de execução, do mesmo jeito. Esse efeito suspensivo, ele é concedido quando você demonstra requisitos da tutela provisória, então tem um precedente vinculante que abraça a sua tese, que é a tutela de evidência, ou você tem uma alta plausibilidade do que você está alegando, com perigo de um dano grave, né, de sofrer aquela execução. Tutela de urgência. Mais uma caução. Então, além de preencher os requisitos da tutela provisória, o executado tem que apresentar uma garantia. Aí sim, ele vai poder sonhar com a suspensão da execução. Claro que se ele garantir o juízo e demonstrar ter um argumento forte, por exemplo, lá de inconstitucionalidade, etc., de exceção do contrato não cumprido, e o juiz indeferir o efeito suspensivo, isso é uma decisão interlocutória em relação à qual cabe agravo de instrumento. Aí você discute lá no tribunal. Muitas vezes eu consegui efeito suspensivo em execução com agravo de instrumento no TJ. Segunda hipótese, gente. A segunda hipótese, ela é praticamente, a doutrina diz que ela se confunde com a quarta. Porque a terceira hipótese diz, quando executado não possuir bens penhoráveis. Já esgotaram as tentativas. E o 4 diz, quando a alienação do bem que foi penhorado não tiver nenhum interessado no dia do leilão e o exequente, mesmo após o leilão, não pedir adjudicação nem indicar outros bens. É a mesma coisa do inciso 3, olha. Encontraram, sei lá, uma obra de arte do devedor. Não apareceu ninguém para comprar e eu não quero, mas também eu não apresento nenhum outro bem daquele devedor. É a mesma coisa que não ter mais bens penhoráveis, né? Não tem mais bens que a execução possa se dedicar. Então, é exatamente aqui o inciso 3 e 4 que vai dar guarida para a prescrição intercorrente. Porque logo nos parágrafos seguintes, aqui do 921, se diz exatamente isso, que quando o juiz suspender por falta de bens, ele vai suspender por 1 ano. Ao fim de 1 ano, ele vai intimar as partes. Não tendo qualquer providência, começa a contar o prazo de prescrição intercorrente. Isso está exatamente descrito nos parágrafos do artigo 921. E, por fim, o inciso 5, né? Que é quando for concedido parcelamento de que trata o artigo 900,
e 16. Qual é esse parcelamento? Quando a ação for de execução, você é citado para pagar em 3 dias. Você pode pagar 30% e parcelar o restante. Artigo 916. Aqui. Vou mostrar aqui para vocês o artigo 916. Comprovando o depósito de 30%, poderá requerer pagar o restante em 6 parcelas mensais. Então, assim, é um direito do devedor pagar 30% e parcelar em 6 vezes o restante. É um direito. Não é uma escolha do... O exequente não pode discordar disso, tá? Se a execução for de título extrajudicial. E aí, durante esses 6 meses aqui, ó, não pode ter nenhuma penhora, nenhum ato processual na execução. Então, fica suspensa também. Então, meus caros, com isso nós finalizamos o conteúdo programático.